Você até comentou dessa visibilidade. Eu confesso que meu primeiro contato com o futebol feminino foi num jogo que teve até aqui no Mineirão. Foi Estados Unidos e França, nas Olimpíadas de 2016. Foi meu primeiro contato com a modalidade e desde então eu fiquei assim, por que a gente não tem aqui isso perto da gente? E isso já em 2016, não em 2010. Pra gente ver quanto que a modalidade já evoluiu nesse pequeno intervalo de tempo e ainda mais agora. Você até comentou do esporte, que você quebrou aquele jejum, foi campeão pernambucano. E como foi essa experiência? Porque você saiu do Centro Olímpico, já tinha sido eleito também como o melhor treinador do Campeonato Paulista, uma conquista, assim, de colocar mesmo no currículo, e foi pro esporte, que foi outra experiência incrível. Então, como foi para você sair desse eixo muito sudeste, que tem, querendo ou não, mais o investimento do futebol feminino, principalmente quando a gente fala do Corinthians, já tinha o Audax, também do próprio Centro Olímpico, São Paulo, nesse eixo, São Paulo, provavelmente dito, a gente nem diz muito Sudeste, porque o Rio e Minas vieram um pouco depois da modalidade, e foi pro Nordeste, que o futebol feminino ainda não tinha tanta visibilidade assim. Nossa, foi desafiador. Assim, a decisão já foi muito desafiadora, né? Porque era minha vida assim em São Paulo, tudo parecia, né, em 2016, isso aconteceu em 2016. Em 2016 a gente monta uma equipe do principal do Centro Olímpico, a gente herda do Arthur, o Arthur vai pro Corinthians, a gente herda a equipe principal, eu herdo a equipe principal do Centro Olímpico. E a gente opta por fazer uma equipe sub-20, mas disputar o Campeonato Brasileiro adulto, o Campeonato Paulista com adulto, sub-20. com um sub-20, exato. E a gente entra no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha decente, era um outro formato, era um formato de grupos de 5, classificavam 2, a gente caiu no grupo com o Rio Preto, que foi campeão, e o Corinthians. Então, assim, a gente não classificou, mas fizemos bons jogos e depois jogamos no Campeonato Paulista, onde fomos até a semifinal do Campeonato Paulista, o que foi espetacular, com um time com a média de idade de 18 anos e meio. Então, assim, eu estava vivendo algo e a gente, quando tudo se encerra no Centro Olímpico, havia esse rumor assim, talvez a gente vire São Paulo, talvez a gente consiga fazer uma parceria com São Paulo. Mas eu confesso que foi um momento emocionalmente assim, difícil para mim. Assim, eu ansiei assim, por querer as coisas já mais resolvidas. E em dezembro, no finalzinho do ano, eu recebo a ligação do Esporte Clube do Recife e tomo essa decisão. Foi muito difícil, precisava tomar a decisão na hora, mas aí fui pro esporte. Lá você começou praticamente do zero, né? O projeto. Porque o esporte ele existia anteriormente, aí chegou a jogar uma Copa do Brasil, tá indo muito bem, mas na época da Bárbara, jogando lá, e aí depois tinha interrompido e estava retornando. Qual foi a questão? A CBF anuncia que vai ser obrigatório os clubes de Série A terem o futebol feminino. O esporte olhou e pensou assim, bom, vamos antecipar para a gente, quando ser obrigatório, a gente já vai ter um time deu uma carência bem dos 2 anos, né? Exatamente. Então o esporte já antecipou. E foi legal, porque o esporte recebeu o convite para jogar a Série A1 do feminino. Se ele não tivesse aceitado, teria começado de baixo na Série A2. Como, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube começou na Série A2. Então, foi interessante, assim. E aí eu levo algumas jogadoras daqui, né, de São Paulo, que trabalharam comigo. É um grupo, assim, muito mesclado, com muito choque cultural. Eu aprendo demais, porque estou muito fora da minha zona de conforto, muito fora do meu nicho. E eu acho que ter vivido o Esporte Clube do Recife junto da Nira, que é uma pessoa espetacular, maravilhosa, que conduziu o futebol feminino lá, foi parte de um grande pedaço assim, de quem o Jonas é profissionalmente. Assim. Sem dúvida, ter vivido aquilo foi especial. E aí a gente recoloca o esporte no topo do estadual. Campeão da Taça do Nordeste também. Campeão da Taça do Nordeste. Disputamos com muita dignidade o Campeonato Brasileiro, Série A1, e foi muito legal. E a estrutura que você tinha lá? E treinava na Ilha do Retiro, jogava lá, ou eram em campos, vamos dizer assim, alternativos, como acontece na maioria dos clubes hoje? Olha, a gente, para 2017... eu considero que o esporte dava bastante condição para o futebol feminino. Assim, a gente trabalhava com bastante dignidade. As atletas tinham um alojamento dentro do clube, que era decente, era um bom lugar para se viver. Recebiam as alimentações, o suporte que precisavam.
E apesar do retorno financeiro ser muito aquém do que é hoje, muito aquém, eu creio que os treinos assim ou eram no campo auxiliar da Ilha do Retiro ou eram no CT, que fica em Paulista, né, que é um município da Grande Recife. Então, a gente trabalhava com dignidade, sim. E de lá, diretamente para a Granja Comari, para a Seleção Brasileira Sub-20, que eu acho que deve ser assim, a grande oportunidade. E lá eu falo que você revolucionou o trabalho de base feito no Brasil no futebol feminino. Incrementou o estilo de jogo, filosofia, tem o legado das Sempre Juntas, que marcou uma geração. Acredito que muitas jogadoras levam isso até hoje na mentalidade delas. E o principal, fez a integração justamente com a seleção principal e com a seleção Sub-20, tanto que em 2022 a gente teve a Lauren e a Bruninha convocados pela Pia. E essa virada de chave foi diretamente lá do Nordeste para a Granja Comari, sendo o principal responsável também pelo campeonato mundial. Bom, existe um período entre o esporte e a seleção que geralmente se pula, mas ele é muito importante. Eu tive como diz um companheiro de trabalho, um companheiro de profissão, na verdade, Roger Machado, um período desempregático. O sabático com o desempregado, né? É o sabático forçado. Parafraseando o Roger. Bom, em fevereiro de 2019, o Sport tinha caído para a Série B no masculino em dezembro, desfaz o projeto do futebol feminino. E eu e muitas atletas, cerca de 23 atletas, nós somos demitidos há 2 semanas de iniciar o Campeonato Brasileiro. As atletas, né? O nosso time era um time bom, tinha a Ari Borges, enfim, a Ari tinha acabado de sair na realidade, mas isso tinha a Nicole Reis, tinha a Lorena, goleira da seleção. Pois simplesmente termina o projeto, assim, foda. Não, terrível. Assim, Aconteceu foi recentemente também com o Ceará. Exato. Mesma coisa. O Atlético Paranaense. Isso. Também. Então é uma prática assim que devia ser abolida, assim, que ser proibido por estatuto. Assim, você acha, sem dúvida, Jonas, que essa questão de isso ampliar a obrigatoriedade de ter o time feminino séries B e C também? Porque o time é rebaixado no masculino, o feminino está desenvolvendo um baita de um projeto, não tem nada a ver com isso. As meninas é que pagam, né? Vocês que pagam. Exatamente. Eu acho que o caminho infelizmente o caminho é esse. Eu não gostaria que fosse. Por essa obrigatoriedade, né? Exato, mas quando nós olhamos hoje, as condições que chegamos hoje, e se olha para trás, eu acho que não teria chegado nas condições de hoje se não tivesse sido obrigado. Então, no final das contas, isso, a história da autonomia. Exatamente. É um empurrãozinho, né? É a confiança, ao mesmo tempo precisa de um apoio. Então, acho que essa é uma forma de apoio que não é a ideal, mas é a real. Tem funcionado. Mas quando a gente sai do esporte, as atletas vão para os clubes, porque uma goleira do nível da Lorena, do nada, tá livre no mercado, rapidinho o mercado absorveu todos os atletas. E eu fiquei lá. E com a minha esposa Larissa, ela já tinha se mudado para Recife, ela também é da minha cidade, de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. E do grande Pinda, que está na A3 hoje, né? Grande Pinda, um abraço para a família, meu pai, meus irmãos, todo mundo lá. E o que acontece ali? Eu fico sem chão. Mas foi fantástico. Assim. Hoje eu olho para trás e falo, foi fundamental eu não ter pulado do esporte direto para a seleção. O que eu faço nesse período? Primeiro, eu beiro assim, uma depressão no sentido de solidão, de afastamento do que você ama fazer. É um período muito difícil, mas de muita leitura, muito estudo. Eu tinha a sensação de que eu poderia ser chamado para a seleção brasileira. Eu tinha trabalhado para isso, não pensando nisso. Né? O meu dia não pensava nisso, mas... Talvez essa ansiedade do Centro Olímpico esperando a fusão com São Paulo tente marcado também em esperar esse convite para a seleção, tô certo? Sem dúvida. E eu estudando, eu pensei assim, se eu me chamar eu preciso fazer uma coisa, eu não posso fazer mais do mesmo, eu preciso fazer de algo diferente. Então eu passo a estudar a história do futebol brasileiro e feminino brasileiro. E a história do futebol da seleção brasileira. Então eu queria, quando me chamasse, se me chamasse, eu queria chegar e apresentar no meu primeiro dia
o que seria a identidade do futebol, da seleção brasileira, que até então não se identificava tanto, isso não é uma, eu não vou dizer isso de uma forma pejorativa, assim, não é uma crítica nem nada, mas nós dependíamos do talento das jogadoras. Se a jogadora fosse embora, ou se ela se aposenta, se ela não é mais convocada, era como se nada tivesse ficado. É óbvio que fica a admiração e fica a vontade de jogar como ela jogava, de fazer o que ela fazia. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum. Então eu pensava assim, quando eu entrar, se me chamarem, eu preciso deixar algo, eu preciso trazer uma identidade que, se sair o Jonas, ela vai ficar, se quiserem. Ao mesmo tempo, se trocar a jogadora vai entrar ali naquele ambiente e ela vai sentir o que a outra sentia. Então, para mim, isso foi muito forte. Esses estudos me conduziram para produzir o que seria o piloto do Sempre Juntas. Uhum. E aí, enfim, aí a seleção brasileira, acho que quando eu sou convidado, isso em agosto, então eu fui demitido em fevereiro, só entrei na seleção em agosto, exato. Minha primeira convocação em setembro. Quando eu encontro com Isa Haas lá, por exemplo, Gisele, que agora está aqui também, eram jogadoras daquela geração, Angelina, Micaele, Nicole Haas, assim, uma geração fantástica. A gente encontra com elas lá, acho que elas tinham vivido as categorias de base e estavam sedentas por algo que as direcionasse, e eu estava sedento por atletas que estavam com vontade de comprometimento. Essa união foi fantástica, porque passou um tempo que o Sempre Juntas ele se autorregulava, assim. Saía uma atleta, entrava outra, as condutas, a alegria para jogar, a leveza, a coragem, aqueles elementos, aqueles valores que a gente estava cultivando, que combinava o que era importante para o desenvolvimento, o que é importante você ter para uma categoria de base, disciplina, respeito, conduta, esse tipo de coisa, essa parte mais extracampo, ao mesmo tempo com alegria, porque o futebol brasileiro tem que ser alegre, pô. É Brasil, tem que ter dancinha, não pode ser proibida a dancinha tem que fazer parte, porque é a nossa cultura. Então, creio que aquele ambiente ficou seguro, ficou encorajador, e elas... Acolhedor, né? Acolhedor, porque me respeitam como eu sou, né? Não tentam me moldar de uma coisa diferente, ou dizendo que existe... Padronizar, robotizar tudo, né? O que é pior, às vezes elas contavam para mim, se falava muito que o certo é fazer igual ao francês, igual a seleção da não sei quem, igual a seleção... Quando ia para o Mundial era só sobre os outros, o que a gente não está fazendo, que os outros são melhores. E eu acho que isso a gente conseguiu trazer assim, muita força assim, para o Sempre Juntas. A Jéssica de Lima, treinadora da Ferroviária, também foi uma precursora do Sempre Juntos. A gente juntos ali, creio que foi um trabalho muito especial. E depois muda-se a geração e os sentimentos são os mesmos. Com a Clarinha, né, nossa lateral esquerda aqui no Cruzeiro, e era também na nossa seleção sub-20 no Mundial de 2022 na Costa Rica, e agraciados com a medalha de bronze, melhor campanha da história das categorias de base, e muito especial. Sempre Juntas, eu digo, quando eu saio da seleção brasileira, as mensagens assim, muitas, vamos dizer todas, quem viveu aquilo, assim, ao final de todas as mensagens era Sempre Juntas. Assim, o que tá aqui dentro de nós não vai sair, nunca mais vai sair. Aqueles valores nunca mais vão sair. Então, e também não saem de dentro de mim e me tornam quem eu sou hoje.